TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente vem com muita informação, muita novidade para você. Olha, te falar dos nossos canais de comunicação, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Tá aí embaixo na nossa barrinha para você conferir, entrar em contato com a gente. É claro, tem o nosso WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato, DDD 24, telefone 99248 3167. Manda sua mensagem por ali, participa com a gente, fala como é que está a sua região, como é que anda aí o funcionamento das escolas, como é que tá os ônibus na sua cidade, as vias públicas, se tem muito buraco por aí, se está tudo funcionando direitinho, como é que está o sistema de saúde, tá bom, tá ruim, manda mensagem, participa aqui com a gente. Hoje o dia amanheceu bom, a gente está sem as imagens, mas hoje o dia amanheceu com sol, tá brilhando aqui em Petrópolis, viu? Vamos às notícias dessa quarta-feira, dia 3 de setembro. Clínica Cuidar Bem, setembro, com conta de luz mais cara e bandeira vermelha. Clínica Cuidar Bem, no Rio de Janeiro, é autuada após fiscalização no Procon RJ e da Secretaria de Defesa do Consumidor. Nova ferramenta 193RJ amplia pedidos de socorro ao Corpo de Bombeiros do Estado. E Prefeitura de Três Rios vai ser disputada por 5 candidatos. E aposentados se reúnem com a Prefeitura de Petrópolis para cobrar adiantamento salarial. E a Prefeitura de Petrópolis convoca 66 aprovados em concurso público. E mais, Festival Estação Cerâmica acontece nesse fim de semana em Petrópolis, agora no Correio Serrano na TV. Nós começamos a nossa edição olhando o que é notícia lá no nosso jornal, no nosso Correio da Manhã, a edição dessa quarta-feira, 3 de setembro. Já está nas bancas, a edição que eu estou aqui é a do Rio de Janeiro, mas aqui em Petrópolis ele já está fresquinho na banca de jornal, custando somente R$ 2,00, e também na nossa serra com o nosso Correio Serrano, em Nova Friburgo e Teresópolis. Vamos às notícias que temos na nossa primeira página. Camarote da Globo e da Globo News na varanda do STF derruba todo o compliance da corte. Está ali na página 3, na coluna Magna Vita. Logo depois, ali na fotolegenda, né, bolsonaristas lamentam citação de Fux por Gonê, falando aí, se referindo ao núcleo crucial do chamado golpe de Estado, né, a tentativa de golpe de Estado que teve naquele 8/1. E ali embaixo, claro, tem uma legendinha para a gente conferir o que ele fala dentro do STF na abertura ali das acusações. E flexibilização da lei da ficha limpa pode alterar inexigibilidades, o que eu sou muito contra. Não tem que alterar a lei da ficha limpa, não. Tem que ter mais rigor sobre ela, sim. Político que, né, fez besteira não tem que concorrer à eleição. A verdade é essa. Tá aqui, a lei da ficha limpa não pode ser flexibilizada. Sou muito contra, mas temos aqui na página 5 e 14 uma matéria falando mais sobre isso. E a Argentina anuncia intervenção no câmbio. Tá na página 7. A coisa lá, economia da Argentina, literalmente entrando pelo buraco, degringolando, viu? Os planos do Milei não estão funcionando como ele queria. Vamos na nossa página 12. Lá temos uma página de turismo hoje, né, na 12, mas eu vou na página do Petropolitano, que hoje, se eu não estou enganado, é a 16, viu, gente? Ali, CPTrans prevê licitação do transporte para 2026. Órgão planeja a troca do sistema de bilhetagem ainda esse ano. E aí, a gente já sabe, né? Mais um capítulo do nosso transporte público aqui na cidade. E aqui dentro da matéria tem falando sobre o planejamento, criações de faixas exclusivas,
as respostas aqui que foram dadas pelos órgãos, tá? Mas não vejo com bons olhos troque do sistema de bilhetagem, enfim, sempre gera uma confusão danada, principalmente para o trabalhador, né? E olha, nas petropolitanas, aposentados cobram adiantamento salarial. Nós falaremos mais sobre isso já numa matéria completa lá no nosso terceiro bloco, viu? Fica aqui com a gente que eu te trago mais sobre isso. E educadora do SEI do município é acusada de maus tratos. É a matéria que está lá embaixo. Pais de uma criança de apenas 2 anos de idade denunciaram uma educadora do Centro de Educação Infantil Monsenhor Grilo Calon de maus tratos durante uma atividade em grupo. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia na última sexta-feira. Um vídeo mostra o momento em que o pequeno é arrastado bruscamente pelo braço. As imagens correram às redes sociais e, claro, a gente vai te trazer mais sobre isso também ao longo da semana, tá? E a Escola Resiliente contará com 46 unidades. Essas são as principais notícias do nosso Correio Petropolitano. Lá no nosso Serrano, que está na página 17 hoje, o Procurador de Justiça inicia calendário de visitas. Nova Friburgo foi o município visitado pela semana pelo PGJ, né? E ali nas Teresopolitanas, ação Comando em Saúde para caminhoneiros está em prática lá. E Câmara Municipal de Teresópolis firma parceria com o Senado Federal. Você confere essas e outras notícias, claro, no nosso jornal, nas bancas já disponível, apenas R$2. Mas eu tenho que te trazer também notícias aqui do nosso estado, né, do nosso Rio de Janeiro, e essa aqui é muito boa, eu gostei muito, porque olha só, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro ganhou um novo reforço para agilizar os atendimentos de emergência. O governador Cláudio Castro lançou o aplicativo 193RJ, que permite chamar socorro de forma mais rápida e precisa. A gente confere agora numa matéria especial. Com o aplicativo disponível para todos os cidadãos fluminenses, basta informar o tipo de ocorrência e a localização. O sistema usa a geolocalização para enviar os dados diretamente à central de chamados dos bombeiros, garantindo rapidez no atendimento. O governador Cláudio Castro enfatiza a importância da agilidade nos serviços. Iniciativas como essa faz com que o Rio de Janeiro seja mais rápido, mais acessível, mais dinâmico para o seu cidadão. Eu rapidinho já baixei aqui, já me cadastrei. Isso com certeza é um ganho para o atendimento, é um ganho para a nossa missão maior, que é vida alheia e riqueza salvar. O evento no Palácio Guanabara ainda destacou a Operação Extinctus, que desde junho combate incêndios florestais em diferentes regiões do Rio. Foram atendidas mais de 2.700 ocorrências neste período. O planejamento prevê mobilizar até 400 bombeiros em qualquer ponto do estado em poucas horas. Durante a cerimônia no Palácio Guanabara, também foi apresentado o Grupo de Operações Especiais, tropa com 130 militares preparados para atuar em salvamentos complexos. Desde junho, a equipe já salvou mais de 40 vítimas em todo o estado. Mas é o próprio Corpo de Bombeiros sendo disruptivo, entendendo que precisa evoluir, que precisa entrar na modernidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o investimento do governo do estado já soma quase 24 milhões de reais em equipamentos modernos, veículos especializados e novas tecnologias, incluindo o aplicativo, que amplia a rede de pedidos de socorro e ajuda a salvar vidas. Além disso, o aplicativo é integrado à conta gov.br, o que garante segurança e permite ao usuário acompanhar o status de socorro. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro é referência nacional e também internacional, né? É uma organização aqui do nosso estado que a gente tem que ter muito orgulho. Lembro do caso daquela moça de Niterói, né, que caiu no vulcão. Se fosse por aqui, a gente já viu resgates assim incríveis que o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio fez, inclusive aqui na nossa serra aqui, do rapaz que ficou preso, a gente mostrou aqui também, por debaixo de uma pedra, precisou de assistência, entre outros resgates também na Serra dos Órgãos, em áreas de difícil acesso, e o Corpo de Bombeiros é extremamente especializado nesse tipo de resgate aqui na nossa serra e também no nosso estado do Rio. Fora, né, o
que aconteceu em 2022, o que a gente viu em 2022 aqui em Petrópolis, na cidade imperial, o que o Corpo de Bombeiros trabalhou e o que ele conseguiu salvar de pessoas e resgatar, né, também foi muito emocionante. É um equipamento do Estado que a gente tem que realmente ovacionar e colocar ali os nossos olhos em cima e, claro, sempre cobrar mais equipamento, mais modernidade dentro da corporação. Mas agora eu te trago mais notícia boa, porque o governo do Estado tem aí 2.902 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz disponíveis no estado do Rio de Janeiro. Essa semana, viu? Das vagas captadas aí pela Secretaria de Trabalho e Renda, são para 1.367 posições com carteira assinada e 1.535 são para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, captados pela Fundação Moody's e pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. Vamos conferir. Na região metropolitana, existem oportunidades com remuneração de 2 a 3 salários mínimos para as funções de motorista de ônibus urbano, motorista carreteiro, mecânico de motor a diesel e muitas outras. Para pessoas com deficiência, são 92 vagas exclusivas com diferentes funções e faixas salariais. Na região do Médio Paraíba, existem oportunidades como de balconista, agente administrativo, chapeiro e padeiro, entre outras. Na região serrana, as 274 ofertas de emprego estão distribuídas por diferentes bairros de Teresópolis, nos quais a remuneração média varia de 1 a 2 salários mínimos. O governo do estado destaca que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas disponível no site rj.gov.br/trabalho. E para quem busca uma das 1.535 oportunidades de estágio, basta entrar nos sites moodys.org.br ou ciee.org.br e se candidatar. Bom, pessoal, eu quero só chamar a atenção lá para a nossa página 4 de política. Lá está falando sobre o julgamento, né, que ainda ocorre no STF. Ele vai acontecer durante vários dias. E ali tem que o Supremo ouvirá a defesa de Bolsonaro nessa quarta-feira, ou seja, hoje. STF dá início ao julgamento sobre tentativa de golpe de Estado. Foi ontem, né, começou ontem. Mas hoje tem a defesa. Vai ser ao longo da semana sobre isso, diversos, né, acontecimentos. E hoje vai falar sobre a justiça, Mauro Cid, aqui na nossa matéria, o Almir Garnier, Anderson Torres, o que a acusação diz, né, o julgamento em si. A matéria está bem completa para você conferir. Do outro lado, lá no Correio Político, a movimentação em Brasília, uma federação governista, oposicionista e independente. União Brasil e PP se juntaram junto à espinha dorsal do antigo partido aí, o MDB, né, se junta à espinha dorsal do MDB e forma uma nova coligação, um novo partido a partir do ano que vem. Isso tudo visando, claro, as eleições. A verdade é que ficou bem estranho essa união entre esses dois partidos aí, viu? Ficou muito mal explicado e mal posicionado ao meu ponto de vista, viu? Isso aqui não é nenhuma crítica maior, não. É o meu ponto de vista sobre isso aqui, viu? Porque estão dentro do governo, pedem a saída de alguns ministros do PP e do União Brasil do governo, ou seja, pedem um desembarque, mas continuam com indicações em agências e em outros ministérios. Então, assim, não faz sentido nenhum, né? Você está dentro do governo, mas você também faz oposição e você também indica. Não tem muito sentido isso. São as movimentações, claro, para as eleições do ano que vem. E aí você vai conferir, claro, isso tudo sempre no nosso jornal, sempre na nossa parte de política, você vai conferir mais sobre esses temas. Agora eu faço um rápido intervalo, na volta você vê, setembro continua com a conta de luz mais cara e bandeira vermelha. Infelizmente vai doer no bolso ainda, viu, pessoal? E também tem o nosso Correio Esportivo. A gente vem com os nossos craques da informação, trazendo tudo o que acontece no mundo dos esportes. Correio Serrano volta já.
O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E olha, um centro de atendimento oncológico da Unimed Ferge, no centro do Rio de Janeiro, foi alvo de fiscalização da Secretaria de Defesa do Consumidor e do PROCON RJ.
pacientes relataram falta de medicamentos, longas esperas e descaso no atendimento. A clínica foi autuada por falhas graves. O espaço Cuidar Bem, Centro de Atendimento Oncológico da Unimed Ferj, localizado em Botafogo, no Rio de Janeiro, foi denunciado por centenas de pacientes que lutam contra o câncer. Durante a fiscalização, agentes constataram falta de remédios, inclusive para quimioterapia, além de atrasos de mais de 4 horas nas sessões, ambientes sem ventilação e filas de espera que ultrapassavam 3 horas. O Estado vai agir com firmeza para garantir que os direitos desses consumidores sejam respeitados. A Unimed Ferj será notificada a prestar todos os esclarecimentos e ainda responderá por cada falha identificada. Saúde não é favor, é direito. De acordo com os pacientes, após a mudança no modelo de atendimento da Unimed Ferj, clínicas e médicos foram descredenciados e o fornecimento de medicamentos interrompido. Além disso, o novo centro, que deveria oferecer cuidado exclusivo, não possui estrutura suficiente para atender a demanda. Durante a operação, a Secretaria de Defesa do Consumidor e o Procon RJ ouviram dezenas de segurados que denunciaram negligência e abandono. A clínica foi autuada e a Unimed Ferj terá que responder pelas irregularidades. Saúde não se brinca, né? E a pessoa ainda paga caro pelo plano de saúde para ser mal atendido? Não dá, né? Realmente tem que ter uma fiscalização pesada e deveria ter aí uma multa aí junto à ANS, mais pesada ainda para a Unimed Ferj. Olha só, pessoal, agora a gente te fala mais notícias, infelizmente, sobre o nosso bolso, né? Porque a conta de luz vai continuar mais cara em setembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que vai aí ser mantido a bandeira vermelha patamar 2, que é a maior, né, daquelas bandeiras que nós temos, né, que significa um acréscimo aí de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Vamos conferir. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, esse aumento é necessário porque os reservatórios das usinas hidrelétricas estão com níveis abaixo da média, o que exige o uso maior das termoelétricas com custos bem mais altos. Nas ruas, os petropolitanos afirmam que esse aumento vai impactar diretamente no orçamento mensal. Sempre impacta, porque todo aumento é aumento. Do jeito que a gente está com as coisas tão caras, né? A luz mais ainda fica pior. Com certeza, né? Sem sombra de dúvida. No meu e de todo mundo. É uma coisa alta. Eu entendo o seguinte, tem pouca chuva, é assim mesmo, né? Mas tudo aumenta, só o salário da gente que diminui, né? Ainda de acordo com a agência, as condições das chuvas que alimentam os reservatórios continuam desfavoráveis. Para o bolso do consumidor, a conta continua pesando e sem previsão de alívio para os próximos meses. Com isso, as pessoas têm buscado opções para economizar. A gente tenta tomar um banho mais rápido, evitar máquina de lavar todo dia e apagar todas as luzes, não manter nada que tenha aquela luzinha do LED, né, stand-by, continuando ligada, tira da tomada. É o que a gente consegue fazer, né? A gente apaga as luzes, né, na casa, só o cômodo que está sendo usado no momento, né, que a gente deixa acesa. E abrir pouca geladeira. Menos televisões ligadas. Nós tínhamos 2 geladeiras, estamos só utilizando uma. A máquina de lavar, a gente está usando no máximo 2 vezes por semana. Faço tudo para economizar, apago quase a casa toda, né? Deixo só uma luz acesa. Chuveiro, questão de televisão, de micro-ondas, questão de outros aparelhos eletrônicos. Aí você economiza para poder não pagar a luz que está muito cara. Durante esse mês de setembro, com a bandeira vermelha patamar 2, as contas de energia elétrica continuam com acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias informa o custo de produção de energia elétrica. Quando a bandeira é verde, não há acréscimos, mas quando a cor é amarela ou vermelha, o consumidor paga mais caro na conta de luz. Em junho e julho, a tarifa esteve na bandeira vermelha nível 1. Desde agosto, passou para o vermelho patamar 2, que é o mais alto. Vai doer, infelizmente, no nosso bolso. Não tem jeito, os reservatórios cada vez mais baixos, os meses aí que eram para ter uma chuva melhor, não teve aquela chuva prevista nas regiões onde os reservatórios ficam. E agora quem paga
somos nós, não tem jeito, né? E aí tudo isso reflete lá na frente, na inflação, na conta, né, de casa, vai subir um pouquinho aí o nosso custo. Mas agora a gente vai falar de esporte, para uns muito bom, para outros nem tanto, porque os resultados não são sempre bem-vindos a todos os times, né? A gente confere as notícias do nosso Correio Esportivo com os nossos craques da informação. Começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos dar destaque à rodada dos cariocas no Brasileirão e também ao surf. A gente começa falando do Botafogo, que contou com gols de fora da área e brilho de Montoro no final da partida para vencer com facilidade o Red Bull Bragantino por 4-1 no último sábado. Os gols da partida foram marcados por Danilo, Nilton, Savarino e Montoro para o time da casa. John fez o único gol do time de São Paulo. Hugo, resultado muito bom para o Botafogo. É um time que a gente já tem comentado aqui que tem oscilado bastante. Sim, o Botafogo tem oscilado bastante. Ainda o time ele tem ótimas peças, mas que a gente vê que ainda não está naquela sintonia perfeita. Eu acho que às vezes o técnico do Botafogo dá uma inventada demais, então o time não consegue entrar muito naquele estilo de jogo, porque o estilo de jogo do time não é muito definido e às vezes isso vai complicando. Mas quando o Botafogo está num bom dia, o time é muito, muito forte e essa partida mostrou isso bastante. Exatamente, um resultado que na teoria é um jogo mais equilibrado, mais difícil. O Bragantino estava fazendo uma campanha um pouco melhor, deu uma certa caída no nível, que é natural quando vai chegando no meio da temporada, e o Botafogo goleou 4-1. Exatamente, mas a gente tem que destacar que apesar a queda de nível que a gente teve no Bragantino, é notável. O Bragantino, se eu não me engano, dos últimos 11 jogos ganhou um e só ganhou do Fluminense, o resto perdeu todos. Então tá numa má fase ali e o Botafogo aproveitou a má fase para conseguir jogar o time para cima, porque estava um pouco mexido depois daquele empate em São Januário. Foi um resultado bom para o Botafogo. Mas se a gente vê a posição na tabela dos dois, mesmo sendo de Copa do Brasil, ainda pode mexer um pouco com o time, mas esse jogo mostrou, o Botafogo é um time forte, a gente tem ótimas peças e os craques do time apareceram, né? O Montoro fez uma ótima partida e a gente tem que destacar 2 golaços, tanto do Savarino quanto do Danilo, que foram impressionantes. Exatamente, o Montoro, assim, qualidade absurda, assim, no Mundial, já deu para ver que o moleque era diferenciado. É verdade. Outro time que teve um resultado positivo foi o Vasco, que venceu o Sport por 3-2 no domingo. Nuno Moreira, Coutinho e Verratti marcaram para o Gigante da Colina. O jogo ainda foi marcado por um pênalti bizarro para o Sport. Toledo, a gente está falando todas as edições de arbitragem porque esse ano eu acho que ainda começou um pouquinho melhor o Brasileirão, só que depois tá uma coisa de maluco. Esse pênalti é um dos lances mais surreais que a gente vai comentar aqui, porque é inexplicável. O jogador do Vasco ali na marcação não encosta no jogador do Sport e o juiz marca o pênalti. Não tem sentido. É aquele negócio, o jogador do Vasco foi punido, ele fez uma falta por andar, porque ele só estava no movimento natural ali. O jogador do Sport claramente vê que ele não vai conseguir chegar na bola, ele começa a arrastar o pé no chão assim, acerta o jogador. Eu diria que o jogador do Vasco é atingido pelo do Sport, não o contrário, e o Rafael Claus marcou um pênalti, não quis revisar no VAR, um lance assim inacreditável e que poderia ter sido muito prejudicial para o Vasco. O Vasco tem muitos problemas de defesa, mas ainda assim estava com um resultado mais tranquilo, teria sido um 3-1 se não tivesse esse pênalti bizarro, se o jogo não tivesse mudado, porque depois que o Sport fez um gol, o time melhorou bastante, o time nordestino. Se não fosse por esse gol, poderia ter mexido muito no jogo, poderia ter complicado muito e o Vasco ia ser mais uma vez prejudicado. Mas no final das contas, o time que estava jogando melhor e o time que não teve um pênalti bizarro conseguiu sobrepor com uma ótima partida do Nuno Moreira. O Vasco teve um sofrimento totalmente desnecessário. A gente vê que o Sport está numa campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro esse ano e com certeza esse erro de arbitragem dificultou ainda mais o jogo que era para ser um pouquinho mais tranquilo. Exatamente. A gente tem que dar um outro destaque aqui também, Toledo, que além de toda essa situação envolvendo a arbitragem,
eu acho que o Diniz errou bastante nesse jogo. O time jogou bem por causa do Diniz, quando jogou bem, só que no segundo tempo, quando o Vasco realmente começa a sofreu, eu diria, também por conta do Diniz, que não mexia no time, o time está claramente morto em campo, todo mundo muito cansado, e o técnico insistia naquelas peças. Eu acho que se tivesse mexido um pouquinho, antes o time teria tido uma vida mais tranquila, não teria tomado o segundo gol e não teria aquele sofrimento desnecessário. Agora vamos falar sobre os cariocas que empataram. O Flamengo não conseguiu transformar a superioridade em campo em vitória e só empatou com o Grêmio em 1-1 no domingo. Arrascaeta marcou o primeiro gol do jogo e assumiu a vice-liderança da artilharia com 12 gols. De pênalti, o goleiro Thiago Volpe marcou para os gaúchos. Hugo, eu diria que esse resultado saiu com um gostinho de derrota para o torcedor flamenguista, porque assim, o Flamengo foi superior o jogo inteiro, jogou contra um Grêmio muito defensivo, bem parecido inclusive como o Internacional tinha jogado no Maracanã no jogo de ida da Libertadores, e ganhou, jogou com muito melhor que o Grêmio, saiu o gol, mas saiu com empate. Exatamente, foi um resultado bem complicado e, se a gente levar em consideração a posição dos dois times, um resultado muito ruim para o Flamengo. E Toledo, se a gente levar em consideração a história do jogo, como aconteceu, que o gol do Grêmio saiu num detalhe, a gente pode até fazer um comparativo com a partida entre Grêmio e Vasco também. Foi uma situação parecida, o Vasco jogou muito melhor, foi superior em praticamente o jogo inteiro, teve pouquíssos chances para o Grêmio. Vasco deu mais que 20 chutes, né? Exatamente. Aí deu um molezinho, no lance do Vasco foi um gol de cabeça no escanteio, e o lance do Flamengo foi um pênalti meio bobo ali do Ayrton Lucas, que na minha visão foi pênalti. Eu vi gente falando que não foi pênalti, mas assim, mão na bola, essa regra tem que ser mudada também, na minha visão. Mas foi pênalti. Ele ampliou o espaço, apesar de ser um movimento natural, igual muita gente fala, era um movimento natural, já que ele estava correndo, mas tocou na bola. Exatamente. Aí foram dois lances ali, dois lances capitais, e o Flamengo tomou gol de um goleiro, né? Algo bem comum da gente ver. Porque o batedor que tem bastante gol na carreira, é um goleiro bem interessante nesse ponto. E foi um resultado bem negativo e o Flamengo vê o Cruzeiro se aproximando. O Flamengo está muito tranquilo ainda na liderança, mas poderia estar mais tranquilo ainda. Eu vou destacar o Palmeiras, que o Palmeiras eu acho que está sendo o rival mais direto assim com o Flamengo por conta dos jogos. O Cruzeiro tem mais jogos, o Palmeiras tem menos. E o Palmeiras também saiu com um empate contra o Corinthians no Clássico, que é importante para o Flamengo. Exatamente, o Flamengo poderia estar com a vida um pouquinho mais complicada, mas contou também com a sorte ali. Não só com a sorte, porque um Palmeiras e Corinthians é sempre um jogo contou com azar e com a sorte. Exatamente. E Santos e Fluminense não saíram do 0-0 neste domingo. Na Vila Belmiro, as equipes fizeram um jogo bem movimentado, mas não conseguiram balançar as redes. Hugo, eu acho que esse destaque desse jogo foi um 0-0. Eu acho que a gente pode falar do encontro entre Ganso e Neymar, que eu acho que foi o auge desse jogo. Exatamente. Pena que foi só no banco de reservas, né? No iniciozinho do jogo, o Neymar cumprimenta o Ganso. O Neymar, que tecnicamente não teria sido convocado para a seleção por conta da condição física, mas estava jogando. Então a gente pode ver que ele não estava 100%. E ele falou depois que fisicamente ele está bem. Exatamente. Mas aí eu diria que é até um ponto diferente, porque eu acho que ele está apto a jogar, mas ele não está 100%. Então é isso que o Ancelotti quis dizer. Não foi no caso de uma lesão ou coisa do tipo. E é uma realidade, porque se tivesse, muito provavelmente ele teria sido convocado. E a gente vê que esse jogo não foi bom para ninguém, né, Toledo? Porque o Santos foi ultrapassado pelo Vasco, inclusive, agora está na 16ª posição, e o Fluminense, querendo ou não, está seguro, muito tranquilo no Brasileirão, já está com 28 pontos, só que está vendo as classificações da Libertadores, as vagas para a Libertadores, se distanciando cada vez mais. Exatamente, e essas vagas, principalmente para a Libertadores, né, ficam cada vez mais dependentes da Copa do Brasil e também da Sul-Americana. Que caso o Fluminense ganhe, qualquer outro clube ganhe, vai diretamente para a Libertadores. Ou seja, e ficar dependendo de um resultado, assim, de um título, é muito difícil. Realmente é uma situação muito complicada e a gente tem que ver qual que vai ser o desenrolar dessa campanha do Fluminense, que tem ótimos pontos, mas muitas das vezes, assim como a do Botafogo, é inconstante. Eu diria que é mais justificada a inconstância do que a do Botafogo, porque o time tecnicamente é bem inferior, o número de peças, inclusive. O time principal do Fluminense é bom, mas não tem tanta reposição.
só que ainda assim, inconstância por inconstância, não adianta ser justificado, continua sendo inconstante. E agora, trocando de esporte, o paranaense Iago Dora conquistou na noite desta segunda-feira o título da WSL, a Liga Mundial de Surf. Ele derrotou o norte-americano Griffin Colapinto por 15,66 a 12,33 na decisão da WSL Finals, que é a etapa final da competição, nas ondas de Cloud Break em Fiji. Como líder do ranking mundial na temporada regular, o brasileiro entrou na disputa do Finals com uma grande vantagem. Caiu na água apenas na bateria final. E na disputa com o norte-americano, ele foi dominante do início ao fim para ficar com o título. O título de Iago Dora é o 8º conquistado por um brasileiro na história da WSL. Antes, Gabriel Medina venceu a competição em 3 oportunidades, Felipe Toledo em 2 e Adriano de Souza e Ítalo Ferreira em 1 cada. É isso, gente. A gente está entrando em data FIFA e, é claro, a gente traz os resultados dos jogos da seleção brasileira nesse período. Infelizmente, a gente fica um pouco off de campeonato brasileiro e, é claro, a gente traz todas as notícias do esporte nas próximas edições. Um beijo. Até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. É isso, a gente vai agora para um rápido intervalo. Depois você vê que a Prefeitura de Três Rios vai ser disputada por 5 candidatos. E também aposentados se reúnem com a Prefeitura de Petrópolis para cobrar adiantamento salarial. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano,
Correio da Manhã Distrito Federal e o grupo Vai Além abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E olha, o Tribunal Superior Eleitoral do Rio de Janeiro, o TSRJ, anunciou oficialmente as 5 chapas que foram registradas para a disputa do pleito suplementar para o Executivo de Três Rios. Os nomes para prefeito e vice foram divulgados após o fim do prazo para registro de candidaturas no dia 29 de agosto. A gente confere agora. Os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Três Rios, na região Centro-Sul Fluminense, vão ser disputados por 5 chapas na eleição suplementar. Os concorrentes ao pleito, em ordem alfabética, são Anderson Bento de Medeiros, o professor Anderson Muriçoca, com vice Josemar de Lima, o Josemardão, pelo Partido Renovação Democrática, o PRD. Beatriz Reto Bogossian, a Bia Bogossian, é a candidata a prefeita junto a Juliano Maia no cargo de vice, ambos pelo Partido Social Democrático, o PSD. Jonas Mascarenhas Macedo, o Jonas Gilco, do Podemos, encabeça a chapa da coligação com o MDB, nomeada Três Rios Não Pode Parar, que tem Arsonval Macedo Liliu, do MDB, como vice. O candidato a prefeito Jorge Luiz de Almeida e o vice Luiz Fernando Coelho são os nomes do Democracia Cristã, o DC. E por último, Juarez de Souza Pereira, o Juarez da Saúde, do Solidariedade, é o candidato da coligação Três Rios Merece Mais, composta pelos partidos Solidariedade e Novo. O vice da chapa é Jackson Martins Lima, o professor Jackson do Novo. Vale destacar que, de acordo com a norma do TSE, os pedidos de registro de candidaturas vão ser julgados pelo juízo da zona eleitoral da cidade até o dia 19 deste mês, para poderem participar do pleito. As eleições estão marcadas para serem realizadas no dia 5 de outubro, sem a possibilidade de segundo turno, por conta da quantidade de habitantes aptos a votar na cidade ser inferior a 200 mil. Aguardar o pleito agora. E olha, aposentados de diversos setores do município, incluindo da educação, se reuniram na manhã de terça-feira com representantes da Prefeitura de Petrópolis para cobrar que o pagamento do salário seja realizado no último dia útil do mês anterior, como era feito antes. De acordo com a lei, o pagamento pode ser realizado até o 5º dia útil do mês seguinte. Vamos conferir. A reunião aconteceu na sede da Prefeitura de Petrópolis e tratou da decisão salarial dos ex-servidores do município. Em anos anteriores, os depósitos aconteciam no último dia útil do mês, o que fez com que muitos servidores se programassem, principalmente com o pagamento das contas pessoais para essa data. Estiveram presentes na reunião ex-profissionais de áreas como educação e administração. Representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, compareceram e cobraram principalmente mais transparência do Executivo. Nós todos merecemos uma satisfação da Prefeitura. É obrigação do Poder Executivo informar qualquer movimento, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, que dia que pretende pagar. Viemos hoje aqui cobrar essa organização. A reunião também tratou de um novo cronograma de pagamentos para tornar o processo mais transparente. 1.600 pessoas ficaram sem receber de sexta-feira até hoje. A resposta do prefeito é que todos receberão hoje, todos os pagamentos serão efetuados hoje
e a gente solicitou que, a partir do próximo mês, agora em setembro, o prefeito anuncie até o dia 20 o calendário do pagamento daquele mês. De acordo com a legislação vigente, os salários podem ser quitados até o 5º dia útil do mês seguinte, ou seja, nesse caso, até sexta-feira, dia 5 de setembro. Porém, o costume de pagar os salários até o último dia útil do mês anterior levou muitos aposentados a organizar as finanças com base nessa data. A gente fica numa situação muito difícil. Eu tenho como me virar, porque a minha filha, eu tenho como pedir a ela emprestado para quebrar um galho, eu tenho uma irmã, mas não é o certo, não é o justo. Eu quero o que é justo. Dessa vez foi bem complicado, porque doeu na carne, né? De ver que demorou e muito, porque hoje é dia 2, algumas contas eu já havia me programado para jogar após o 5º dia útil, mas tem contas de acordo bancário, acordo de contas, que não mudam de data. A vereadora Júlia Casamasso também esteve presente na reunião. Para ela, a situação pode ser melhor conduzida com um suporte maior do Instituto de Previdência e Assistência do Servidor Público de Petrópolis, o INPAS. A gente debateu também na reunião iniciativas para trazer o equilíbrio financeiro do INPAS, que é um Instituto Municipal da Previdência, né? Então, para garantir que os pagamentos aconteçam em dia, esse instituto tem que estar fortalecido. A gente precisa de outras receitas para fortalecer o INPAS, para que a gente consiga ter a garantia do pagamento em dia do salário dos aposentados. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Petrópolis solicitando um posicionamento sobre o caso. Até agora a gente não teve resposta. O fato é, qual é a lei, gente? O que está na letra da lei? O que está escrito? É até o dia 5? Infelizmente, eu sempre estou do lado do trabalhador, do lado do aposentado, mas vai ter que se respeitar a lei. Se for levar a júdice, historicamente, o juiz vai olhar para aquilo e vai falar, tá, historicamente é aqui, mas o prazo é até o dia 5. É o que vai acontecer, porque o que está escrito é o que vale, infelizmente. Não tem o que se fazer. Agora, o fato é o que a Júlia falou. O INPAS, né, a gente sabe, diversas dívidas, sucateado pelo último governo que teve, que pegou dinheiro com ele emprestado para pagar outros servidores, tem que ter um equilíbrio fiscal maior. Continuando aqui na cidade, a Prefeitura também de Petrópolis publicou no Diário Oficial do dia 1º de setembro a primeira convocação de candidatos aprovados do concurso público, regido pelo edital número 1 de 2022. Novas convocações ocorrerão até março de 2026. Nesta etapa, foram chamados 66 profissionais para o cargo de professor da educação básica, educação infantil e anos iniciais. Do total, 46 são da ampla concorrência e 20 foram contemplados pela Lei nº 7.247 de 2014. Os convocados devem comparecer ao Departamento de Administração Pessoal e Recursos Humanos, localizado na Rua Tereza, número 1515, no Alto da Serra. A convocação será formalizada individualmente por meio de telegrama, contendo a data e o horário. O não comparecimento dentro do prazo implicará na perda do direito à vaga. Segundo a publicação, o objetivo é suprir a necessidade de professores para a rede municipal de ensino para garantir a reposição de profissionais nas escolas. Além da primeira chamada, já foi definido um calendário de convocações que seguirá até o início do próximo ano letivo. As próximas datas neste mês de setembro são no dia 15 e 29. A convocação dos concursados será acompanhada pelas secretarias de administração e de educação, que permanecem responsáveis pelo andamento do processo e pela orientação aos candidatos. Além disso, o município destaca que todas as informações oficiais estão disponíveis no Diário Oficial, publicado no site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br. E olha só, o Conselho Revisor do Plano Diretor abriu uma consulta pública sobre o projeto de formalização dos bairros de Petrópolis.
No fim de junho, o órgão aprovou uma proposta para oficializar bairros em 44 localidades da cidade. E, nesse momento, a população vai poder apresentar sugestões para aprimorar a iniciativa. Além disso, também vão ser promovidas audiências públicas para debater o assunto com os moradores de cada um dos 5 distritos da cidade. E aí vai falar mais sobre isso e vai trazer as informações certinhas para a gente é o nosso repórter Gabriel Toledo. Toledo, bom dia, está na nossa redação aí apurando essas informações, né? Bom dia, Jorge. Bom dia a todos que estão assistindo. Essa formalização se arrasta já há algumas décadas e em 2018 teve uma proposta apresentada que não avançou. Depois disso, somente em novembro de 2023 foi criado um grupo de trabalho pelo Conselho Revisor para desenvolver essa atual proposta que foi aprovada em julho, no fim de junho. A delimitação dos bairros se aproveitou parte do trabalho feito em 2018 e também levou em consideração os setores utilizados pelo IBGE na realização do censo em 2022. Outros fatores utilizados para a elaboração dessa formalização dos bairros foram a existência de barreiras naturais, construções civis como vias e também pontes, informações da Águas do Imperador e de IPTU e o conhecimento da cidade pelos integrantes do grupo de trabalho. Com todas essas informações, foram 44 localidades mapeadas até o momento. A consulta pública está aberta no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. Toda a população pode analisar o mapa de Petrópolis com a proposta dos bairros e apresentar sugestões ao grupo de trabalho instruído dentro do CRPD para elaborar esse novo projeto. O Conselho Revisor do Plano Diretor vai promover 5 audiências públicas virtuais para debater essa delimitação dos bairros em cada um dos 5 distritos de Petrópolis. As datas e os horários também estão disponíveis no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. Jorge, eu volto com você. Toledo, obrigado pelas informações. Está aí, né? Uma questão que já está aí tramitando há um bom tempo. Muito obrigado pelas suas informações. Bom dia para ti, viu? É isso. Vamos ver como é que vai ficar a questão dos bairros. Gente, eu vou falar agora de transporte público aqui na cidade. Porque, olha só, a Turp Transporte avaliou de forma positiva a operação do ônibus elétrico na linha 700, em Petrópolis. Testado por 16 dias entre os meses de julho e agosto, o veículo registrou uma série de benefícios, com destaque para a economia, se comparado com o uso do diesel, é óbvio, né? E a sustentabilidade, sendo capaz de reduzir, em média, 107 toneladas de gás carbônico por ano. A gente confere agora como é que foram esses testes e os resultados, né, dele. Entre os dias 25 de julho e 9 de agosto, a Turp Transportes realizou o teste da operação do ônibus elétrico na linha 700 em Petrópolis. De acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus, o Cetranspetro, foram feitas 68 viagens completas, equivalente a 3.000 quilômetros. Segundo o levantamento, o consumo médio diário foi de quase 250 kWh, restando ainda cerca de 35% da bateria disponível para a utilização. Durante a operação do ônibus elétrico, não foi identificada qualquer tipo de falha. O veículo, quando comparado à utilização do óleo diesel, pode gerar uma economia de até 79% nos custos. Movido por energia limpa, além de reduzir a poluição sonora, também contribui na diminuição da emissão de gás carbônico, equivalente ao plantio de 767 árvores por ano. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta quarta-feira. Bem, em Nova Friburgo o dia será de sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas devem variar entre mínima de 12 e máxima de 19 graus.
Em Teresópolis, a previsão para esta quarta-feira também é de grande acumulado de nuvens no céu, mas não deve chover, viu? Apesar do dia ser marcado por períodos nublado, a noite será de céu limpo. Os termômetros variam entre mínima de 13 e máxima de 21 graus. Em Petrópolis também não há possibilidade de chuva para esta quarta-feira. O dia será de muitas nuvens e névoa ao amanhecer. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 21 graus. Já em Paraíba do Sul, o dia será de aberturas de sol pela tarde e noite sem muitas nuvens no céu. Também não chove na região e os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 24 graus. Para finalizar, em Três Rios, o dia segue essa mesma tendência, com sol entre nuvens durante o dia, mas para a noite, poucas nuvens no céu. As temperaturas podem variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Bem, mais uma previsão finalizada. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Pessoal, termina a edição de hoje com vocês, mas amanhã, 7h30, tô de volta com muita informação para você ao vivo aqui na tela da TVC. Tem a nossa programação aqui hoje, claro, com o Correio Petropolitano primeira edição, com o Correio Petropolitano Debate, com o Correio Petropolitano segunda edição no final do dia, fazendo aí o fechamento aí com a Tassiana Ferrante, trazendo as informações mais relevantes aqui da nossa cidade. Até amanhã, viu? Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.